Pessoal, estamos em mais um momento, mais um episódio do nosso podcast Mente Aberta com o Dr. Jader Ferraz. Eu sou Jader Ferraz, médico especializado em psiquiatria. Além disso, sou gestor médico, sou professor universitário, professor de especialização, sou speaker, palestrante, atendo em consultório e faço SUS também. A gente também atende SUS. Legal. E hoje a gente está recebendo uma convidada a qual eu tenho muito apreço. É uma colega que trabalha com um horizonte assistencial muito importante, eu diria vital, porque todo mundo precisa dela para sobreviver. A gente vai falar sobre muitos temas. O entendimento do podcast é, de fato, falarmos de maneira abrangente sobre saúde. Então, o intuito nosso é falar sobre saúde com quem, de fato, nos interessa. Essa colega se chama Nelciene. Muito prazer, Nelciene. Ela é nutricionista. Prazer também, Jader. Vamos dar a palavra a ela para ela se apresentar. E antes da gente passar a palavra para ela, eu vou pedir novamente para curtir, comentar, compartilhar, encaminhar para um familiar, para um amigo querido, para alguém que precise receber esse bom conhecimento, porque esse engajamento orgânico funciona super bem para a gente. Então, Nelciene, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos falar sobre saúde alimentar de uma forma abrangente, leve, acolhedora e dar um espaço de fala para a gente falar a respeito do processo de se alimentar. Como eu disse, é vital, todo mundo precisa comer. Com certeza. E comida é algo que, desde o nascimento até o último momento de vida, a gente precisa experimentar. Então, antes da gente falar de fato sobre os assuntos, queria que você se apresentasse. Mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. Então, eu que agradeço já o convite. Sim. Para mim é um prazer enorme estar falando com você, como profissional que eu admiro muito, e também falando do que eu mais amo, que é a nutrição. Nutrição está na minha vida desde que eu tive meus filhos. Sim. E eu não sabia como estar fazendo isso. Quando a gente imagina que nutrir, né, se nutrir, sim, e nutrir pessoas é algo que deveria ser simples, porque é uma questão de sobrevivência. Sim. Só que a gente vive em conflitos, né? A gente vive em conflitos porque o mundo oferece muita coisa e que muitas vezes não é alimento. Sim, é verdade. Então, eu fui, através da nutrição, buscar esse tipo de informação. Então, eu sou hoje nutricionista integrativa e funcional. Sim. Eu me pós-graduei pela VP, que é a maior escola hoje na América Latina, onde busca uma alimentação de origem, né? Buscar ter hábitos saudáveis de uma forma integral. O que seria isso? A nutrição integrativa é aquela nutrição onde vai olhar o indivíduo como um todo. Eu costumo dizer que trata mente, corpo e alma. Sim. Alma no sentido espírito, energético, não no sentido religioso, né, dogmático, sim, mas no sentido metabólico. Sim. Então, muito importante a gente estar nessa presença, né, nutrindo isso. Então, através da nutrição integrativa funcional, eu pude colocar em prática as coisas que eu acreditava como serem saudáveis. Sim. A nutrição não é a minha primeira formação, tá? É a minha segunda formação. Eu trabalhei muitos anos em uma outra área. Sim. Né? Então, eu ressignifiquei tudo isso. Trabalhei em mercado financeiro. Sim. E minha filha, hoje, ela tem 25 anos e eu teve muita intolerância alimentar. Sim. Então, eu precisava cuidar de Maria Clara de uma forma que ela precisasse, porque a medicina tradicional não estava dando as respostas, sim, que nós precisávamos. Então, ela estava indo constantemente a emergências, né? Sim, a profissionais em busca de saúde, né? Em busca de saúde. E a nutrição funcional foi que me ajudou. Então, eu fui estudar, há 20 anos atrás, eu estudava nutrição para poder tratar essa minha paciente tão preciosa. Isso acontece muito. Eu costumo sempre falar isso com colegas e com pacientes. Quando a gente passa por uma situação no nosso CPF, isso facilita muito a nossa abordagem terapêutica, como a gente trata os próximos indivíduos. Sim. Então, para mim, que vivencio medicina psiquiátrica há 11 anos... Eu tenho familiares que passam por doenças mentais e é muito comum. Acho que na vida de todo mundo tem um familiar ou um colega. Viveu a experiência, né? É isso. Então... E eu pude viver em graus variados, como eu costumo falar sempre, em escala de cores, gravidades. Então, desde o indivíduo leve ao indivíduo grave com necessidade de internação. Então, quando você vive isso dentro de casa, não é que seja mais simples, mas você consegue olhar por outra abordagem. Então, você deixa de ser profissional, passa a ser familiar, acompanhante. Estou aqui próximo para dar suporte, entregando para o profissional que eu confio, para poder tratar quem eu amo.
Sim. Então quer dizer que a nutrição veio para sua vida por conta de Maria Clara, é isso? Veio exatamente em função disso. E eu tive que estudar e fui me encantando cada vez mais. Sim. E me especializando em intestino. Sim. Que é exatamente onde a gente sabe que tem toda a parte de processamento, vamos dizer assim, né, de alimentos. É onde está concentrada ali a nossa imunidade, a nossa saúde principal. Tanto que o intestino é considerado o segundo cérebro. Sim. Né? E foi através disso que eu me especializei na nutrição funcional, que é aquele tipo de alimento que faz o nosso corpo funcionar bem. Sim, mas eu queria voltar mais um pouquinho nesse seu momento de vida que você viu sua filha. Eu não tenho filhos ainda, pretendo no futuro breve, porque eu acho que tem que deixar uma sementinha no mundo. Ah, com certeza. Eu deixei duas. Tem que ter, eu acho que do ponto de vista de completude do ser humano, é uma vivência que só sabe quem tem. Quem não tem, tangencia. Recentemente eu estou com um amigo que está com um filho de 1 ano e 5 e a gente tem acompanhado bem próximo, tanto desde a gravidez deles até o crescimento da criança. E a gente percebe que muda, o indivíduo muda, vira uma chavinha e o indivíduo muda como ser humano. Sim. Mas eu queria voltar com uma pergunta. Você falou de intolerância alimentar nela, então você tem um paciente zero aí pra gente falar sobre. Como é que essa intolerância alimentar para ela veio? De que forma isso aconteceu? O que é intolerância alimentar? Sob a ótica da nutricionista. Perfeito. Porque a medicina tem uma vivência, mas a nutrição Perfeito. tem outra e se coadunam, né? Se convergem em um ponto e se divergem em outros. Isso. Mas como é que você vivenciou isso? Então, indivíduos nascem muitas vezes com alergias alimentares. E essas alergias, elas são bem diferentes de intolerância. Muitas vezes o paciente ele confunde né, esses sintomas. Ele diz, eu sou alérgico. Mas a alergia, ela é sempre sistêmica. Às vezes você pode comer um camarão e aí você ter problemas de pele, pode ter até edema de glote, pode ir a óbito. Assim como a pessoa também nasce com alergia ao leite de vaca, né? Aquelas crianças que são a PLV. No caso da intolerância, elas podem serem desenvolvidas, né, ou startadas, vamos dizer assim, iniciar esses processos através de alguns alimentos ou maus hábitos que a gente vai adquirindo. Quando eu recebi o diagnóstico da minha filha... Que idade ela tinha, mais ou menos? Ela tinha 2 para 3 anos. Sim. E já tinha passado aquela fase de iniciação alimentar. E ela teve todo um processo, foi amamentada, tudo corretamente. Sim. E ela desenvolveu algumas intolerâncias por uma questão até genética, metabólica. E o médico que me deu o diagnóstico na época, um médico alternativo e muito questionado aqui na Bahia, mas ele tratou muitas crianças e cuidou de muitas crianças. E ele disse que sua filha tem são maus tratos alimentares. Sim, olha que importante. É importante só a gente pausar nessa fala. Maus tratos alimentares. Maus tratos alimentares. Sim. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu fiquei tão chateada com ele. Você está dizendo que eu não cuido bem da minha filha? E eu fiquei, sabe, aquela mãe enlouquecida. Enérgica, leoa. Pois é, isso não pode, tá? O senhor está me dizendo isso. Aí ele disse, não, calma, eu vou te explicar o que é. Você já viu o desenho de um intestino? Que tem aquelas curvinhas. E aí ele foi me explicar. Eu trabalhava na época em banco, eu sou da área de finanças. Totalmente ortodoxa, né? Cartesiana. E aí ele me explicou que no intestino nós temos aquelas curvinhas onde tem os enterócitos e que um intestino saudável, ele tem as curvinhas. Mas um intestino que está maltratado, lesionado, em sofrimento, ele já não tem mais. Hoje a gente fala muito sobre isso, que seria a permeabilidade intestinal. Ou seja, são alimentos que a gente acaba fazendo uso, que são aqueles alimentos que têm uma característica mais inflamatória. Né? E que em alguns indivíduos eles acabam sendo mais agressivos. E cada pessoa pode ter inflamação com qualquer alimento? Pode. Até porque muitas vezes os alimentos que não são in natura, né, que são alimentos que a gente compra como sendo saudáveis, muitas vezes eles são adicionados a alguns produtos que podem causando isso aos poucos. Os tipos processados. Os processados, né? Ou minimamente processados. Então, a gente tem que ter cuidado, muitas vezes, com o que a gente está consumindo. Eu sempre falo isso para o paciente. Cuidado com o que a gente coloca na boca, principalmente criança. Hoje, a gente faz a apresentação dos alimentos bem jovem, né? Para que a criança ela aproveite aquela oportunidade e não sensibilize tanto. Já a partir de 6 meses, De 6 meses, a gente já começa a apresentar, né, em pequenas doses e observando as reações nesse indivíduo.
Sim. Mas nunca apresentando os alimentos processados ou ultraprocessados, jamais. Mas hoje a gente já vê isso acontecendo. Bastante. Eu vi na minha família, inclusive. Foi objeto de muita chateação minha. Eu era estudante à época. E a minha prima decidiu oferecer refrigerante. Pois é, e a criança tinha 1 ano e como meio. se fosse uma coisa, né? E aquilo, assim, foi altamente combatido por mim, mesmo sendo só tio às avessas, primo tio, porque ela é minha prima, a filha dela era... Enfim, não pode. É muito jovem, tá em construção, tá em maturação de várias coisas. E não serve nem para o adulto, né? Isso, mas, e é um assim, alimento vazio do ponto de vista nutricional. Então, o que aquilo vai agregar? Então, são essas perguntas que a gente precisa estar se questionando quando a gente falar de alimento, né? Mas vamos voltar lá em Maria Clara, que eu fiz vários parênteses. Exatamente, né? Falando de criança. Essa parte que você fala aí do parente, é importante que a gente também não faça um julgamento, porque muitas vezes a intenção boa, do pai e né? da mãe é agradar, trazer aquela experiência saudável. Já que o mundo vai fazer isso, então por que não eu apresentar? Ou até transitar um hábito. Ó, toma aqui, a gente já faz, então começa esse negócio já. Exatamente. Então, assim, essa questão, ela é mais simples até. A gente não precisa elaborar muito. Sim. Mas a gente tem que pensar sempre nessa questão do intestino. Sim. O que pode startar um processo de permeabilidade intestinal para que alguns alimentos que a gente considera macromolécula, mesmo que bem dissolvido, bem digerido, vamos dizer assim, eles ainda ficam grandes. Sim. E passam por essa barreira intestinal, causando ou startando processos inflamatórios, de alergias, né? Provocando histaminas, que a gente fala. Sim. São alguns alimentos que têm essa capacidade de fazer. Não vou elencar eles claro. aqui, porque isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Sim. Mas, normalmente, pessoas ou crianças, ou mesmo adultos, que passam por algum processo viral, Sim. algum ataque, né? Por exemplo, a Covid. A Covid deixou muita... Né? Sim. Processo de desbiose, consequências intestinais. Em alguns casos, a gente tinha logo aquela diarreia, né? Sim. Aquele processo. E é isso que a gente tem que ficar atento, muitas vezes. Por que aquilo que está me causando, né, uma intolerância? Sim. A gente só não dá ouvido, mas verdade. A gente sabe. Sente. Porque alteração, o corpo fala. Isso, alteração corporal, exatamente. Exatamente. A gente come determinados alimentos e passa mal. A gente fica com estufamento, Sim. né? Aqueles gases. A gente fica com aquele alimento arrotando mesmo, Sim. o alimento, né? Fermentando. Com fermentando. Então, aquele processo é um processo onde o corpo está dizendo: Sim. olha, não caiu também. Não é tão bom para mim. Sim. Não é tão bom para mim. E aí, você recebeu esse diagnóstico desse colega. Ó, tá havendo maus tratos alimentares. Foi para casa com isso e ruminou isso aí? Como foi? Isso foi ali mesmo, dissolvi na hora, né? Não, Sim. Eu não gosto de ruminar muito, não. Tem que ser na hora. Tem que ser logo. E eu disse, como assim o senhor tá me dizendo isso? Aí ele disse, eu vou te explicar. Sim. Tem alguns alimentos que a sua filha está consumindo, mesmo que sejam inofensivos, como um biscoitinho, aqueles biscoitinhos que a gente gosta de dar para criança. Que é um processado, né? É um processado, feito de farinhazinha branca, docinho. Sim. E a vovó gosta de dar com Sim. todo o carinho do mundo. Esse alimento é um alimento que está sendo muito agressivo para ela. Sim. Então, eu quero, a partir de agora, eu vou elaborar com você alguns alimentos onde a gente vai tratar esse intestino, porque ele se regenera. Sim. Então, quando ele me falou E que ainda tinha bem, né? solução, Sim. eu já fiquei muito feliz. Esse é o grande ponto, muitas vezes, quando o paciente chega. Ele chega muito maltratado, né? Pelos próprios hábitos dele. E o principal hábito é a falta de tempo. Sim. A gente não tem tempo de preparar um bom alimento, a gente não tem tempo, muitas vezes, de fazer as compras adequadas. E a gente vai comprando as coisas prontas, que vem cheia de conservantes e cheia de produtos que vão fazer mal para esse nosso intestino. E a indústria alimentar vende essa facilidade, entre aspas, né? Com certeza. Por quê? Porque a indústria alimentícia, ela é irmã da farmacêutica. Sim. Então, Tá aqui, todo ó, mundo uma próximo. adoece de um lado e a outra Sim. trata, tá tudo né? próximo, Trata, não cura. Sim. Então, esse ciclo que as pessoas vivem, Sim. não é? No dia a dia, de adoece, eu tenho sintoma e toma remédio. Sim. Agora toma um remédio até antes de adoecer. Sim. Ontem eu estava conversando sobre isso, Sim. onde as pessoas vão viver agora as festas de final de ano, então assim, eu vou beber e vou comer. É verdade. Como se não houvesse amanhã, só que tem amanhã. Tem. E o para amanhã isso, chega. aí me falaram, mas eu soube que tem um kit drink. Tem Tem isso um mesmo. kit drink, porque vai proteger pâncreas, fígado. Então, as pessoas, elas buscam sempre soluções Imediatas, rasas. imediatas e rasas Sim. para evitar o sintoma.
E progredir no hábito. E progredir no hábito, porque quando a gente para e escuta aquele sintoma de que o corpo está falando, ele vai dizer, nossa, faz sentido. Por que eu tive náusea, enjoo, uma diarreia, Sim. dor de cabeça? Porque não se engane. O corpo ele dá sintomas e ele vai aumentando esses sintomas e vai ficando pior. E aí a gente diz assim, poxa, eu até senti um pouco, hoje eu estou sentindo mais forte. Hoje eu estou sentindo com mais frequência. Sim. É o corpo gritando, dizendo, olha, Tá errado, eu já te dei sintomas, eu vou piorar. Eu vou piorar, até se instalar as doenças metabólicas. Sim. Né? Diabetes, né? A hipertensão. Dislipidemia. Sim. E aí chega um câncer. E geralmente por conta de maus hábitos. De maus hábitos. Para você ter ideia, as doenças hoje inflamatórias intestinais e as doenças autoimunes, elas são exatamente a prova de que o corpo está brigando com alguma coisa. Sim. Porque ele falou tanto, disse, olha, isso não está me fazendo bem. Eu já estou mandando todas as células de defesa para atacar esse tipo de ou alimento, ou de um metal pesado, ou de uma agressão, estranho, né? de um corpo estranho. Muitas vezes de patógenos também, Sim. são bactérias, vírus, enfim. E a gente não escuta. Sim. E aí, lá com ela, você reformulou o processo alimentar. Reformulei a partir dali. E houve melhora. E extremamente. A gente Sim. recuperou e ela passou a ter uma vida muito mais saudável. E o que foi interessante, que foi não dissociá-la do social. Sim, claro. Não afastar, porque uma criança tem praticamente todo mês aniversário, quando não é toda Acho semana. que toda semana, exatamente. Escola e festinhas. E a comida faz parte Faz que é da afetivo. vida das pessoas, porque exatamente é um alimento afetivo. Sim. Então é o cheiro do doce, é você cantar o parabéns. Você tá E aí? rodeado, né, de amigos. E aí, como é que isso acontecia? Né? Boa pergunta. E aí, como é que isso Pois é. acontecia? Eu preparava antes. Sim. Então, nunca deixava ela ir para esses eventos de barriguinha vazia. Sim. Então, sempre ela já ia alimentada. E eu fazia o kitzinho dela. Sim. Então, alguns alimentos. Engraçado que na festa de Sim. aniversário, eu sempre fazia os docinhos dela. Sim. Mas como ela não podia dos leites condensados e as coisas gostosas, eu fazia fake, mas eu fazia o doce de banana, o doce Sim. de goiaba, o doce de batata ou de abóbora, em formato de brigadeiro. Sim. E aí eu deixava tudo muito bonitinho na forminha. Sim. E os coleguinhas, os amiguinhos queriam aqueles doces. Sim, claro. Era diferente, né? Era diferente, então a gente... Mas você levava pra festa. levava para as festas. Sim. E ela, pelo sofrimento, ela mesma não tinha vontade de comer. Sim. Então ela rejeitava. Eu lembro que teve uma cena muito forte e a partir daquele dia ali eu disse, não, eu tenho que realmente startar esse processo e nunca abandonar esse processo com a minha filha. Nós estávamos em um resort. Sim. E sempre tem aqueles clubes, né, onde ficam todas as crianças brincando da mesma idade e chegou um carrinho de sorvete, Sim. de picolé. Muito comum. Isso. Cheio de leite, aqueles... Quando eu vi, todas as crianças correram em volta do carrinho e ela simplesmente parou e ficou olhando à distância. Fechou a mãozinha assim, com um punho, e ficou simulando que estava lambendo o sorvete. Que idade, mais ou menos? Ela tinha mais ou menos uns 3 para 4 anos. Sim. Eu vi aquela cena de longe e aquilo ali foi para mim uma... Sabe, Eu como imagino. mãe, Sim. eu me desesperei. Eu lembro que o pai dela foi no supermercado e comprou uma caixa de picolé, de só fruta e água, para ela poder ter também um picolézinho O momento, dela. né? Claro. E esse convívio, né, com outros alimentos, né, numa infância muito jovem, muitas vezes cria um distanciamento e as crianças, elas começam a desenvolver aquele sentimento de não pertencer, muitas vezes, a Sim. determinados grupos. E essa faixa etária de 7 a 15, mais ou menos, né? Isso. É uma faixa etária muito desoladora, porque o bullying, ele vem de uma forma muito agressiva. Então, o fato de caçoar, de tirar proveito daquele momento, de colocar o indivíduo sempre em exclusão, traz um sofrimento afetivo muito grande. E as crianças, elas têm um nível de crueldade inocente, Sim. mas tem. Porque é desenvolvimento de personalidade. De personalidade, Sim. né? Então, isso é uma coisa assim, bem, bem interessante. Então, a gente tem que viver esse contexto, né? Sim. De uma forma amorosa. Sim. E foi Acolher. E acolher, né? Compreendendo porque isso acontece. E Aconteceu quando, com a por gente, vezes, né? tratar,
né? Aconteceu quantas Sim, vezes, né? A diversas gente vezes. se viu olhando para trás Sim. em alguns momentos. Sofrendo ou fazendo com alguém. Pois é. Sim. Então, muitas vezes eu entendo, né, quando o paciente me traz as questões de traumas Sim. vividos em relação a determinados alimentos. Sim. No caso da minha filha, ela passou por sensações tão desagradáveis no corpo, porque ela tinha dores, ela tinha que ficar internada porque ela fazia Processos inflamatórios, vômitos, né? que ela mesmo entendeu E causou repulsa. Exatamente. E com isso eu passei a apresentar para ela grandes oportunidades de alimento, Estratégias, né? estratégias alimentares. E foi aí que eu fui cada vez mais entrando na nutrição. Sim. E criando ferramentas do tratar logo em casa. Para Logo quem a em gente casa. mais ama, né? Exatamente. Então, fazer experimentos de alimentos funcionais e fazer uma coisa, resgatar a comida de origem, né? O que a gente Sim. sempre fala, que é a comida in natura. Sim. Aquela que nasce da terra. Sim. Ou as proteínas, né, vivas que a gente pode consumir. Por questões filosóficas, tem pessoas que preferem não consumir as proteínas. Sim. Eu entendo que essas preferências podem acontecer, mas o paciente precisa saber que ele precisa estar bem suplementado muitas vezes, porque em alguns alimentos vegetais a gente não tem todos os nutrientes as características, né, dos outros. necessárias, né? Mas tudo isso são ajustáveis. Sim. O que a gente não pode ajustar são os ditos alimentos. Chega uma hora que tem um Isso. plano basal, né? Exatamente. Isso. Esses ditos alimentos, ou seja, produtos alimentícios, eles estão lá no rótulo dizendo que não é alimento. Sim. Só que está dito em palavrinhas Bem pequenininhas, pequenininhas no cantinho. e umas palavras que a gente nunca ouviu falar, né? Umas Sim. coisas assim, se foi diferente, pessoal, é porque é produto químico. É verdade. É produto Geralmente químico para dar sabor de alimento, para dar cor de alimento, cheiro de alimento. E talvez até aumentar prazo de validade. E aumentar, aí sim, aí entra os conservantes, Isso. não é? Sim. E um monte de produtos que são muitas vezes de origem de petróleo e que foram fabricados em laboratório. Sim. E são adicionados ali a uma boa parte. Sim. Aí tem pequenas partes que são de alimentos. É verdade. A gente percebe isso bastante em rótulo. Meu pai brincava muito com isso. Quando, enfim, a gente comprava alguma coisa no supermercado, ele era bem contrário a esses alimentos todos industrializados, porque, enfim, ele tinha uma dieta muito saudável. E aí, às vezes, a gente estava comprando alguma coisa mesmo de criança ainda. Rapaz, não compre isso não, que isso tem petróleo. E a gente brincava e achava que isso era brincadeira e não é verdade. É verdade o negócio. Então olha, tem a mesmo, coisa né? é assim, a indústria alimentícia tem algumas coisas que, se a gente for analisar, a gente para de viver. Então, assim, no guia, né, alimentar para a população brasileira, ela traz alguns conceitos, né, para guiar a humanidade, né? No caso, que no nosso, cada país tem o seu, de que a gente deve consumir mais os alimentos in natura. Sim. Né? Ou os minimamente processados, que são aqueles alimentos que a gente, por exemplo, a gente separa, né? Sim. Adiciona o mínimo possível para a conservação com sal ou açúcar. E evitar os processados e os ultraprocessados, assim, não deveria entrar, mas está lá. Sim. Uma vez ou outra, se você fizer uso, a gente não vai ter um câncer. Sim, porque claro. comeu uma vez ou outra. E a ideia também não é causar um terror alimentar jamais. Exatamente, jamais. Sim. A pessoa não vai a óbito, porque isso, a não ser que a pessoa seja intolerante ou alérgica, então ela pode realmente ter um problema. Sim. Mas não é que não É impeditivo, não é qualquer consumo. Exatamente. Mas a pessoa tem que ter consciência. Sim. Por que eu me alimento? Essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer para o paciente. Porque quando as pessoas lhe procuram, muitas vezes elas vão a você Sim. buscando respostas, né? Sim. Para as dúvidas dela. E eu acredito que você faça que ela mesma dê essas respostas, encontre essas respostas. E muitas vezes o que acontece em consultório, no meu caso, grande parte das vezes elas querem uma validação. Vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Estava em atendimento hoje mais cedo. Prescrevi a medicação para uma necessidade depressiva. Então, pacientes com depressão exigem, grande parte das vezes, que a gente entre com essa ambiência química. Vai ter que tomar um remédio, tarja vermelha, nada dopativo, nada viciante, nada que vai colocar a pessoa num trilho de dependência. Vai usar por um período, depois tocar a vida Com sem um remédio. suporte, né? Isso. E com mudança de hábitos
atividade física e terapia psicológica sendo adjuvantes prioritários. 33,3% é a porcentagem que a gente dá para cada um deles. Então, atividade física, mudança de hábitos, uso de um bom... Atividade física, mudança de hábitos, terapia psicológica, uso de um bom remédio. E aí, entrando nesse processo que você falou de validação, doutor, posso beber? É a pergunta que vem, sabe, de enxurrada, e eu costumo muito usar isso em consultório. Primeiro, não existe mais nenhuma dose saudável de uso de álcool. Então, se o profissional médico ou nutricionista ou qualquer profissional da saúde orienta o paciente que ele possa fazer uso, ingerir, pode haver um equívoco por parte do colega. A gente está vendendo saúde. Exato. Eu estou entregando para o paciente um trilho para sair de um contexto de doença. Como é que eu vou dizer a ele é saudável ou eu sou copartícipe, eu chancelo esse uso? Não, o álcool vai bagunçar o que eu estou tentando ajustar com você, com a mudança de hábitos, com a terapia e com o remédio. E olha só a fase decrescente da fala. É incompatível. Então, o álcool bagunça toda a estrutura terapêutica que a gente está tentando entregar. Há muito esforço próprio e até financeiro de ter que desembolsar um valor para o remédio, desembolsar um valor para atividade física, um valor para terapia psicológica e um valor para a vinda em consulta. Isso. Então, o paciente procura muitas vezes essa validação. Perfeito. Eu entrego para ele a via terapêutica e ele quer, doutor, encaixe aqui para mim nesses maus hábitos que eu tenho. Isso aí que você está me prescrevendo. E não dá. Não, então, consumo de cigarro não dá, de vape não dá, qualquer tipo de entorpecente não dá, e o álcool também não. Exato. Pensando numa saúde plena. Mas aí entra um outro horizonte dentro do processo nutricional. A gente está falando de alimentos saudáveis, in natura, minimamente processados e processados, ultraprocessados. Explica para o pessoal um pouco isso aí de uma forma um pouco mais abrangente. Essa classificação. Isso. Essa classificação, ela acontece para guiar as pessoas. Sim. Mas, de fato, o que a gente tem que se orientar? Eu sempre digo isso. Por que não tem acesso, por exemplo, ao guia ou tem conhecimento que existe? Sim. A gente tem que buscar sempre os alimentos que são aqueles que são compatíveis com nossa fisiologia humana. Sim. Nós somos... As pessoas dizem, olha, fulano é uma máquina, o ser humano é uma máquina. Nós não somos uma máquina, nós somos um ser biológico. Sim. E que precisamos do principal combustível, que é o alimento. Então, se eu uso o alimento como uma fonte de energia, eu preciso utilizar aquelas que são mais próximas da minha fisiologia. Então, eu preciso usar os alimentos que a gente considera da terra. Sim. O in natura, os alimentos frescos. Sim. Esses são os alimentos que a gente deve usar constantemente. Então, eu acordo de manhã, então eu tenho que preparar refeições. Então, tem paciente que chegam para mim com diabetes. Ah, doutora, eu não posso comer fruta porque eu tenho diabetes. Eu não posso comer banana. O problema não é comer a fruta. Sem dúvidas. Não é? Mas é comer os outros tipos de carboidratos. Sim. Que são processados ou refinados, que vão virar açúcar rapidamente. E que vão elevar essa glicemia. Vão fazer os picos glicêmicos. Esse sim é que é o problema. As pessoas chegam no consultório muitas vezes me perguntando, e aí, como é que são esses alimentos in natura? Eu posso comer tudo, mas eu tenho seletividade, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Então, assim, adaptar a essas preferências, isso é muito importante para que as pessoas, elas não só tenham noção do que elas podem comer e melhorar, né, a sua saúde, mas que elas possam também ser afetivo. Claro, porque é um momento prazeroso, né? A alimentação passa por isso. Então, a gente precisa estar fazendo escolhas de alimentos, não só porque fazem bem, né, para a saúde, mas também porque dá prazer. Sim. Então, muitas vezes, a gente precisa saber como começar o dia. Sim. Porque tem pessoas que dizem assim, olha, eu também não quero comer carboidrato, porque ela tem uma fobia tão grande de comer. Foi construído durante meses, anos, décadas, esse receio, né, de que vai aumentar minha glicemia se eu tiver diabetes. E não só a glicemia, por uma questão até mesmo de ganho de peso. Sim. Então, assim, tem crianças que passaram por uma infância comendo muitos biscoitos, né? Sim. E alimentos que fizeram ter um ganho de peso. Aquela criança fofinha que a gente fala, fulano é fofinho, foi a vida toda assim. Porque a tia queria agradar, porque a avó queria agradar, porque todas as pessoas queriam agradar. E ela ganhava caixas de chocolates. E essa criança, ela muitas vezes ficou um pouco esquecida. Sim. Né? Não praticava atividade física, sempre mais quietinha pelos cantinhos. E encontrando no alimento
aquele conforto. Um refúgio, né? Um refúgio. E quando chega em uma adolescência que tem que lidar e tratar com outras questões, né, Sim. de uma adolescente, ela acaba buscando caminhos para perder peso, Sim. para se incluir. Então, eu tenho encontrado muitos adolescentes e adultos já que passaram por essa fase, adolescência difícil, muitas vezes porque não sabia o que comer. Sim. É uma fase que a gente passa muito tempo na escola. Sim. E o fato de estar na escola, que tem a cantina. Sim. Hoje, muitas das escolas estão sendo preparadas para os alunos, né? se adaptando a ter uma alimentação mais saudável, né? Sim. Incluir frutas. Mas, de modo geral, o que é que vendia em escola? Pastel, empadas, sanduíche, salgados de refrigerantes. forno. Aqueles salgadinhos, né? Sim, de pacotes. É tão clichê a gente lembrar que tem que descascar mais e desbalar menos. Mas a gente sempre tem que lembrar disso, porque a gente ainda continua com esse hábito. E é algo que perdura durante a adolescência e a idade adulta. Porque acaba sendo um refúgio, é uma fuga. Eu me alimento daquilo como algo prazeroso. Tenho alguma frustração, me entrego naquilo. É o meu momento, como sozinho. Entro num terreno que a gente vai falar futuramente de compulsão alimentar. Mas voltando para essa intenção do guia alimentar, que é como a gente estava conversando. Então, o in natura seria o ideal. Seria o ideal. Acordou de manhã, pode comer alimentos, fruta, enfim. Sim, essa coisa toda pode e deve, inclusive. E deve. E incluir sempre uma boa refeição, nas principais refeições, quando a gente fala de um café da manhã, almoço e jantar, é aquele prato equilibrado, né? Que Sim. tenha uma porção de carboidrato, que tenha proteína e que tenha também as gorduras boas, né? Que, na forma de lipídio que a gente fala. Então, essa combinação, ela nos dá sustento para que a gente gere energia suficiente, sem ganhos de peso, nem ter inflamações. Isso é o que seria o necessário. Mas para que a gente faça isso, a gente precisa saber que tipo de alimento eu posso combinar. Sim. Porque pão é carboidrato, colocar um requeijão cremoso ou um creme cheese nesse pão seria proteína. Mas é queijo, vem de leite. Mas esses dois alimentos, que são carboidratos, e no caso proteína, são processados. Como que meu organismo vai receber né, com este tipo de alimento? Mas é prático. Poxa, vou ter que agora preparar. Nossa, já vem agora essa nutricionista, vai dizer que eu tenho que preparar. Tem quem faça. Acorda uma hora antes. Esse é um desespero, muitas vezes, das pessoas. E eu compreendo. Sim. Eu compreendo perfeitamente que a vida moderna, ela não permite, muitas vezes, que a gente siga uma orientação mais saudável. Mas a gente tem que parar e pensar que tipo de escolha nós vamos fazer em relação à nossa saúde. Se é o agora ou é o Qual a prioridade? O futuro, sim. Eu faço isso agora ou eu vou ter que lidar mais adiante com essa fatura. Porque a conta chega. Para todos nós. A conta vai chegar e é uma coisa assim, impressionante. Então, muitas vezes, o nosso corpo ele é incrível, porque ele vai receber o que a gente chama de nutrientes. E ele vai entregar saúde. Ele se regenera, ele se recompõe, ele vai entregar energia, vitalidade. E, voltando mais uma vez para a sua área, a gente sabe que o intestino, ele processa alimentos, nutrientes e também faz troca de neurotransmissores. E muitas vezes a gente recebe, tanto eu recebo no consultório, como você também recebe, pacientes que estão ou com depressão e que muitas vezes eles estão com melancolia, com tristeza, passando por algum momento mais difícil, ou um luto, ou uma separação, não é? Uma dificuldade financeira. Uma dificuldade, exatamente, no emprego. Então, essa vida moderna estressante, muitas vezes, traz sintomas para as pessoas. E as pessoas dizem, olha, eu acho que eu estou precisando de remédio para dormir. Eu estou precisando de um remédio, porque eu estou com dor no estômago. E muitas vezes preparar uma alimentação e ter uma boa dieta equilibrada pode melhorar muito. E isentar até o uso de remédio. Exatamente, minimizar muito esses efeitos que o corpo está apresentando. Né? Então, começar com um bom café da manhã, né? Ter sempre, durante o dia, pequenas porções, como umas castanhas na bolsa, uma fruta, pode nos socorrer muitas vezes. Né? Eu nunca gosto de pular a refeição. Eu sempre digo ao paciente, evite fazer isso. Por quê? Porque a gente está exigindo tanto do corpo, a gente está pedindo tanto que ele nos dê energia, vitalidade, força,
né? Sim. A gente sobrecarrega muito o nosso sistema. E a gente não quer dar um bom combustível. Sim. A gente luta tanto para comprar, por exemplo, um belo carro de ano, verdade. se puder trocar o carro, a máquina. E a gente não vai em qualquer posto e vai colocar uma gasolina adulterada. Isso é Jamais. A gente não vai fazer isso. Porque sabe que vai acabar corroendo, né? Estragando o carro, o motor, algum componente. A mesma coisa acontece. Por que eu vou entrar na primeira né, fast food e vou, naquele momento de fome, colocar esse tipo de combustível? Sim. Eu vou ter saciedade ali, mas eu vou ter algumas consequências. Sim. Então, esses alimentos, né, quando você me pergunta qual a diferença de alimentos in natura para os alimentos processados ou ultraprocessados, são os efeitos que eles vão causar no organismo, no médio, né, e no curto, no médio e no longo prazo, principalmente no longo prazo. Sim. Porque a gente acaba tendo sintomas e não escuta esses sintomas. Mas, com certeza, mais adiante a gente vai ter algum diagnóstico maior. Pode começar com a dor de cabeça. E alguma indisposição, fraqueza. E depois a gente já está sofrendo de algumas coisas, como doenças degenerativas, inclusive. Sim. Né? E crônicas. Crônicas. Que Principalmente a gente acaba crônicas. recebendo. Eu recebo em consultório a consequência da doença crônica. Então, muitas vezes o paciente recebe o diagnóstico de hipertensão, mas principalmente de diabetes. E ele não consegue lidar com esse diagnóstico. E aí vem frustração, culpa, procrastinação, depois eu resolvo, melancolia, não aceitação. E eu me sinto inútil. Eu me sinto em um processo de inutilidade. Eu não sirvo para nada porque agora eu sou uma pessoa doente para o final da vida, até o resto da vida. E a gente sabe que a doença metabólica é uma doença, além de instantânea, contínua. Sim. Tá ali vivenciando com a pessoa Sim. todo dia, porque é o resultado dessa fatura durante anos, décadas. Então, quase sempre, quando eu recebo esse tipo de paciente, é necessário essa união de forças. Tem que modificar esses hábitos alimentares, independente do seu contexto de doença, leve, moderado, grave, gravíssimo. Exatamente. Mas a gente precisa rever sua forma de se alimentar. Mas durante o seu processo de atendimento e de cuidado com o paciente, de que forma você vivencia essa percepção? Porque o paciente chega muitas vezes com muitas frustrações e com muitas vontades. Vem desde esse terror psicológico alimentar a essa incapacidade dele de se relacionar com os alimentos. Como é que você consegue desconstruir isso em consultório? Então, a gente não consegue fazer isso no primeiro momento. Sim. Né? Até mesmo porque foram coisas que aconteceram por vários motivos. E cada paciente Sim. é único, né? Nós somos individuais. E ainda bem que somos. Exatamente. A gente tem que conduzir isso de uma forma muito individual. E aquele momento da verdade, onde a gente pode captar e onde eu consigo captar do paciente, onde ele consegue se abrir um pouco mais, até porque o paciente ele chega por vários motivos, ou porque ele não consegue mais segurar, né, os sintomas dele, ele diz eu vou buscar ajuda, ou também porque ele está em um momento que ele precisa daquela validação. Sim. Para ele continuar muitas vezes naquele velho hábito. Sim. Mudar é desconfortável. Sim. Desconstruir também. Então a proposta é fazer com que o próprio paciente faça essa mudança. Eu não promovo a mudança, não vou conseguir nem ter essa pretensão. Sim. Quem vai fazer tudo isso é o paciente. Eu posso, sim, dizer a ele o caminho. Eu estou percebendo esse tipo de situação. E muitas vezes eu vou buscar a sua ajuda, vou buscar a ajuda de outros profissionais para tentar interagir ou tratar aquele paciente. Mas de que forma que a gente vai estar conduzindo? Os hábitos do paciente vão desde o momento que ele está na vida intrauterina. É impressionante como os hábitos familiares são passados. Sim. E como essa orientação que a mãe que amamenta seu filho, ou a mãe que introduz o alimento e que ela tem seletividade, como a criança passa a ser seletiva. Primeiro que o alimento é algo estranho para ele.
Sim, claro. Então, quando tem aquela mãe que não gosta de determinado alimento e ela diz, mas eu tenho que fazer isso porque eu sou uma boa mãe. E aí ela vai ofertar brócolis, mas ela faz aquela carinha de que não é gostoso. A criança está captando e percebendo aquilo. Sim. Então, comer tem que ser algo muito natural. A gente não pode deixar de apresentar determinados alimentos, porque tem mães que dizem assim, eu não suporto banana, eu não gosto da banana, então eu não vou dar para minha filha banana. Sim. Então, a gente precisa fazer isso para a criança entender que tudo aquilo é para comer. Sim. Assim como tem mães que vão ofertar o biscoitinho, sim, ou o salgadinho, ou o refrigerante, porque ele vai estar ali junto e ver, comendo, então sim, ele vai acabar fazendo aquilo. Eu vivenciei isso na minha infância. Minha mãe, você me trouxe uma boa memória. É o seguinte, ele não come isso, não. Mas espera aí, não, ele não come, não. Mas por que você tá dando mamão? Mamão ele não gosta. Mas eu nem experimentei. Exatamente. Não, mas eu sei que você não come. Então, essa memória era dela, não era dela sua. E não minha. E isso veio. E você vê que agora, aos 36, isso me remota. Então, é muito perceptível para a área de saúde como o impacto ambiental da família reverbera em construção de saúde ou doença. Exato. Mas eu tenho uma outra pergunta em relação a isso. Quais são as suas principais ou a principal dificuldade que você vivencia na nutrição integrativa? Porque é um braço nutricional diferente de outros que a gente, sim, vivencia. Sim. Existe uma percepção de uma parte do mercado por não conhecer. E existe uma percepção de quem é tratado como, poxa, ainda bem que isso existe. Que eu recebo em consultório. Isso. E aí, qual é a dificuldade que você percebe para as pessoas absorverem, seja, exato, de mercado ou seja para o paciente? Exatamente. Porque o paciente, quando procura muitas vezes um nutricionista, é porque o médico pediu que olha, sim, você precisa fazer dieta. Tá na hora. Tá na hora. Sim. E aí, o paciente entende que o nutricionista é um dietista. É, sim, aquela pessoa que vai passar o regime. E eu não gosto do regime, não gosto nem da palavra dieta. Sim. Por quê? Porque nós somos capazes de compreender o que é alimento de verdade. Porque isso é natural do ser humano. Comer comida de verdade. Mas as pessoas chegam com essa percepção. E se ela segue um cardápio, sim, por um tempo, o que vai acontecer? Vai enjoar. Ela não vai querer seguir de novo aquele cardápio. E quando ela adere e tem sucesso, ela se dá alta. É verdade. Então essa é uma das principais dificuldades, sim, com relação ao paciente em uma consulta nutricional. Ele compreender que a nutrição faz parte da vida dele. E por que a nutrição integrativa? Porque não adianta dissociar alimento de que se o paciente não está dormindo bem, por exemplo. Sim. Não tem como dissociar se você está passando por um problema de gestão de conflitos, seja pessoal ou profissional, da nutrição. Sim. Não tem como fazer isso. Não tem como a gente dissociar se você está passando por um processo físico, não é? Se você não tem um problema de digestão perfeita. Sim. Eu não vou metabolizar alguns alimentos, então eu preciso integrar tudo isso. Sim. A nutrição integrativa é uma visão, é uma estratégia da nutrição para tratar o indivíduo como um todo. Então, eu nunca vou dissociar, vou fazer somente um cardápio. Eu busco o nutricionista para que o nutricionista passe uma dieta. Você vai, a partir de agora, comer isso, isso e isso. Ah, mas eu não posso. Não, por quê? Porque não pode? Não é assim. Então, é um trabalho que é feito como um time. Sim. É um coach, na verdade. Sim, né? Sim. Eu acho que se colocar nesse papel. Sim. Então, eu me coloco sempre à disposição do paciente para fazer um trabalho de caminhada, até ele sentir que ele pode. E eu tenho tido muito sucesso nisso, porque uma grande maioria compreende. E a partir daí ele pode caminhar. Sim. E eu apresento, olha, tem várias possibilidades. Isso é a parte boa. Sim. Né? Porque a gente tem sempre dúvida. Hoje eu tenho um evento, a gente está vivendo isso agora, final de ano. Sim. Então tem uma série de eventos acontecendo. E nesses eventos, como é que eu me comporto? Eu levo a minha marmitinha? Gente, por favor, isso é muito chato. Né? Aquelas pessoas que chegam lá e elas, de uma certa forma, elas estão mostrando o comprometimento. Olha, eu tenho um comprometimento, então eu não bebo isso, não como isso, eu já trouxe minha comida. Mas não é para fazer isso. É muito naquele restritivo, contexto. Né? Então assim, eu não me imagino pedindo para alguém passar por isso.
A depender da situação, é até impeditivo. Festa da firma, por exemplo. Imagine que situação. Então, assim, é importante que eu também dê estratégias para essa pessoa. Como é que ela vai se comportar nesse ambiente? O que ela pode fazer, né, para que ela não... Né, ela aproveite do evento e ela não passe também por esses apertos. Porque a pessoa vai estar com fome, vai estar com sede e não vai participar. Claro. Então, assim, quando se aprende o que fazer, as coisas ficam mais fáceis. Sim. E não é para a vida toda. Então, o meu grande sonho é fazer com que as pessoas elas se deem alta, mas com saúde. Sim, se libertem, né, da forma coerente. Exatamente. É mais ou menos o que eu vivo hoje. Exatamente, de uma forma coerente, que elas não tenham esses equívocos, né? De estar se maltratando. Sim. Hoje eu atendi uma advogada e ela faz uma série de outras... Faz uma série de outros trabalhos. Então, ela, além do mundo advocatício, ela também participa de campanhas eleitorais, ela trabalha com esse outro ramo muito desgastante, então tem que estar viajando, tem que estar em conjunto, precisa fechar a agenda, enfim. E a gente começou a tratá-la por conta de demandas ansiosas depressivas com um remédio só, tarja vermelha, única tomada durante o dia. Atividade física, mudança de hábitos, terapia psicológica. E aí, há 3 meses, ela chegou nesse horizonte. Eu estou bem já há um período e eu quero desmamar o remédio. Já há viabilidade terapêutica para isso. Vamos fazer de uma forma a azeitar isso no seu estilo de vida. Deixa finalizar a campanha eleitoral, deixa finalizar tudo que a gente vai começar isso. Começamos há 1 mês. E aí, hoje foi a última consulta para dizer, vou sair desse pedacinho de remédio que eu estou tomando. Me dei alta da terapia psicológica à revelia. Tá errado. Não faça isso. Volte o quanto antes. Vai entrar de férias agora, mas na primeira semana de janeiro eu já volto. Ótimo, mas não solte a mão do psicólogo. Por quê? A chance de insucesso terapêutico é muito grande. E a atividade física não. A atividade física você falou tanto que eu estou fazendo todo dia. Então, ótimo. Não pare a atividade física mesmo nas festas. Tira 20 minutinhos, 10 minutos. Vai viajar. Poxa, dá uma caminhada legal. Toma um sol de manhã com todo o fervor possível. Mas não pause a atividade física 7, 10 dias, se for possível. Mas o remédio a gente vai soltar a mão dele. E aí, como é que você tá com isso? Tô, de certa forma, aflita, mas já tô tomando uma subdose que a gente já vinha orientando. Ela já estava sem o remédio. A subdose é simplesmente um aviso para o organismo, tá vivendo sem remédio. Então, saí da mão do profissional e ela me trouxe essa pergunta. Mas você tá me dando alta do remédio, quer dizer, você não vive prescrevendo remédio? Não. Eu vivo prescrevendo remédio, prescrevendo tratamento, mas eu preciso te dar alta porque quando você melhora, mais pessoas ao seu redor vão vir até mim porque você vai percebê-las em doença. Exatamente. Simplesmente do que construir uma algema no seu braço e no meu e toma aqui tua receita mês que vem, volte. Não é a visão médica. E acontece muito também na nutrição, o quê? As pessoas pegam uma dieta, seguem aquela dieta, alcança o objetivo, muitas vezes, que é perder peso, e aí abandona, acha que já sabe que tem o ganho relógico, né? Porque não aprendeu. Aí ela ganha o peso, e aí ela já tira da gaveta aquela dieta e vai fazer a mesma dieta. Eu imagino que muitas vezes acontece... Demais. Quando o paciente já tem aquela receita, ela diz, se eu passar mal, ou se eu tiver o sintoma, eu vou tomar o mesmo remédio. Aconteceu hoje. Aconteceu hoje. Direto. A paciente se deu alta há 3 anos, estava bem. Ela tem uma doença chamada fibromialgia, dor crônica. Trato muito fibromialgia com a nutrição. Exato, e é fundamental, porque o alimento, ele nutre. Né? E aí, dor crônica associada a demandas emocionais, a doença emocional, depressão, ansiedade, enfim. E aí, se deu alta, porque estava bem, suspendeu o remédio e eu não estou me sentindo bem novamente, estou voltando a ter muita dor porque passou por um processo cirúrgico, fiz uma cirurgia. Aconteceu hoje de novo isso. Passa de novo aquele. Não, eu tô com um remédio, uma receita na gaveta. Não funciona assim. Não funciona. Volta, pelo amor de Deus, pra gente sentar com calma, entender direitinho se o seu novo momento de doença é de fato a doença em si ou se é outra coisa. A gente não pode ser reducionista na nossa profissão. Isso. Então, quando a gente olha o foco do problema sentado num momento de consulta, a gente está dando o devido valor para aquilo. Simplesmente de volta a tomar isso aí, porque não é assim que funciona. A área de saúde sofre uma precarização. E é muito comum,
Porque tem todo tipo de profissional e tudo bem. É Até mercado. o paciente precisa ser reavaliado, porque Sim. muitas coisas aconteceram nesse período. Ínterim, sim. Isso. E aí, aquele cenário não é o mesmo. Sim. O que as pessoas precisam entender é que não é simplesmente abandonar e que ela já tem ali o segredo, a chave. Eu posso ir além, porque eu já sei como voltar. Sim. Só Isso que é muito tem perigoso. muito perigoso. Tem muitas coisas que acontecem por aí. Quando as pessoas percebem isso, que aquela dieta que foi passada não deu certo, aí ela diz, olha, eu já tive lá na nutricionista, já fiz, eu não vou mais para nutricionista não, sabe por quê? Eu já fiz tudo aquilo, não dá jeito, não dá certo. Não dá jeito, Porque não está numa página, não está numa dieta que é prescrita, está na própria pessoa. A decisão de mudar e seguir um caminho de saúde, de ser saudável. Que não é só o que come, né? Saber o que come, mas também praticar atividade física. Sim. Né? Ter uma gestão de pensamentos que adoece muito. Sim. Então, tem pessoas que vivem no nível de estresse, muita adrenalina, Sim. cortisol lá em cima, vive naquele nível de estresse. E até se acostumam / se viciam nisso. Se viciam nisso. Sim. Tem pessoas que não dormem bem por conta disso, mas elas só dormem se deixar a luz da televisão, a televisão Olha, quinina. Você hoje me trouxe... Parece que você estava sentado no consultório Mas comigo. é. Veio uma paciente hoje, 25 É as doenças anos. modernas. Doutor, eu não tenho necessidade de dormir. É outro quadro esse. É transtorno afetivo bipolar, me parece, que é o caso em si. Eu não sinto vontade e desejo de dormir. Gente, isso não é saudável. O ser humano precisa de horas de sono. E, se possível, a partir das 11. Porque a partir das 11, a gente está tendo algum prejuízo cerebral bioquímico. Exatamente. Tem que dormir antes de 11 horas. O ser humano não foi feito para funcionar durante a noite. A noite foi feita para dormir. Mas eu trabalho de forma noturna. É por isso que existe o adicional noturno. Você está vendendo sua saúde. Você está entregando um pedaço seu. Você vai conseguir fazer isso por muito tempo? Exato. Não. E é por isso que, geralmente, isso que até a elas param aposentadoria mais cedo. acontece mais cedo. Isso. E impacta na alimentação. Por quê? Exato. Eu fiz, durante um tempo de vida, 7 anos, plantões noturnos. A gente come mal no plantão. A gente deixa para depois um processo alimentar. Eu como qualquer coisa e me resolvo depois. Só que isso deixa essa fatura. Exatamente. A natureza, ela é tão sábia que todo ser vivo tem um relógiozinho biológico. Sim. Né? Esse ciclo circadiano, ele funciona, o que starta? É a luz. Sim. E a escuridão. A natureza são as polaridades, Sim. o dia e a noite. Então é muito comum, você que também tem origens, né, na natureza, Sim. que no interior, quando dá 6 horas que começa Desliga a escurecer, tudo. Os bichinhos, a galinha, Sim, já começa 5 horas da tarde, já começa a procurar Se organizar. Não é? Se organizar a parte mais alta para se proteger. Sim. Né? O boizinho vai se aconchegar. Sim. As plantas, elas se fecham. Então, todo esse movimento é sinalizando de que o corpo precisa parar, dar aquele restartzinho, para poder se reprogramar. Fazer processos de limpeza, fazer trocas de neurotransmissores. O organismo, ele precisa disso para se restabelecer. Sim. A gente não foi feito para continuar como se tivesse plugado Na tomada ad eterno. Sim. Se a gente fizer isso com uma placa de computador, o que vai acontecer? Ela vai vai queimar, vai Sim. bugar, né? Como se fala. Então, você vai perder seu equipamento. Sim. Quando a gente fala de uma estrutura biológica, de seres vivos, a gente vai perder saúde e vai morrer mais cedo. Sim. Então, a ideia é a gente viver mais, mas com saúde. Sim. Porque a gente faz tanta coisa para poder viver muito. Ninguém quer morrer cedo. Sim. E a gente está perdendo saúde, ou seja, a gente está morrendo cada vez mais cedo. Apesar de que a expectativa de vida Tem aumentado. tenha aumentado, mas com que qualidade? Sim. Então, a gente vê hoje pessoas adoecendo, pessoas muito adoecidas. Então, eu recebo pessoas no consultório e dizem assim, eu tomo remédio para isso, remédio para aquilo. São 8, 10, 12 caixas de remédio. Remédio para tudo. Até para fazer as necessidades fisiológicas. Pessoas que só fazem se tomar remédio. Sim. Então, ninguém hoje quer viver da forma natural. Ou até se conformar. Eu não sei, eu acho que eu acabei falando que as pessoas não querem. Elas desejam isso, mas dá tanto trabalho, né? Eu não quero me preocupar com isso. Eu tenho outras preocupações, quando na verdade o próprio corpo deveria ser a preocupação fundamental. E aí entra a alimentação. Qual o maior desafio que você enxerga
para com o paciente. Eu preciso entregar esse alimento e esse modo de se alimentar de forma mais natural. O que você percebe que é mais difícil para poder resgatar essa pessoa para esse horizonte comum? Pois é. Então, as pessoas, quando elas vêm com realmente no consultório, elas não tem quem faça. Esse é um grande problema. E isso é real e eu compreendo. É a vida real, né? É a vida real. Sim. Mas aí a pessoa vai precisar se programar. Ou ter alguém que prepare, ou ela mesma preparar em determinados momentos. Então a gente vai ter que chegar num acordo para que isso aconteça, né? Porque tem alguns alimentos que precisam serem preparados. Sim. Não dá simplesmente você comer, né? In natura mesmo, né? In natura mesmo. Sim. Então, vai precisar preparar. Então, a gente vai precisar criar estratégias. O outro desafio é eu ajudar esses pacientes a fazer preparações. Sim. Que essas preparações, elas fiquem um pouco mais saborosas. Sim. E próxima da realidade dessas pessoas. Tanto gustativa, né? Sensorial. Exatamente, sensorial, mais palatáveis, que tragam memórias também. Então, tem pacientes que elas gostam muito de bolo, porque cresceu. É o meu caso. Sim. Eu cresci numa casa de bolo. Sim. Minha mãe fazia e ela vendia bolo. Então, aquele cheiro de bolo é uma coisa que me traz muitas memórias afetivas. Sim. Eu tenho pacientes que têm esse tipo de memória. Sim. Então, eu tento adaptar para ele com alimentos mais naturais, que vão ficar palatáveis, saborosos, e que ele vai ter essa sensação de estar tendo esse alimento no seu dia a dia. E que vai se encaixar nesse plano alimentar, que eu acho que é outro ponto muito importante da gente voltar de novo e chancelar isso. Não é dieta, não é regime, não é restrição. Dieta, não é regime. É um plano de vida alimentar. É um plano, é estratégia Sim. que vai te ajudar a recuperar o que você está perdendo. E não é para a vida toda. É outra coisa que eu falo muito para o paciente. Porque quando o paciente, que se começa a explicar ao paciente, e aí ele faz, você vai me tirar meu queijo? Você vai tirar o pão? É a única coisa que ele ficou. Eu disse, peraí, calma, eu nem cheguei lá ainda. Vai tirar? Se você disser para o paciente, olha, veja bem, acabou, ele não vai ouvir mais nada. Sim. Ele só vai ficar, ele pode até não responder, porque está sendo educado, está na consulta, mas ele já não vai lhe escutar mais. Então, nunca falar para o paciente que vai tirar ou que vai ser para a vida toda. Sim. Vamos tentar fazer pequenas mudanças. Isso é muito importante para que a gente tenha sucesso, para que o próprio paciente tenha sucesso. Sim. Quando a gente tem um paciente que tem a mente aberta, né? Obrigado. Pois é, que tem a Sim. mente mais aberta, que ele está de fato querendo colaborar com ele entendeu isso, fica mais fácil. Sim. Por quê? Porque ele vai trazer, né? Ele vai estar ali aberto, ele vai trazer as histórias dele, então a gente vai conseguir montar as estratégias mais facilmente. Sim. Mas a maior dificuldade é afastar o paciente das memórias afetivas. Eu elenco 5 alimentos que eu vou suspender ou que serão substituídos por um tempo. Mas parece que eu estou tirando tudo. Eu vou comer o quê? Não vou comer nada. Vai me tirar isso também? Mas calma, sobram 3 alimentos por enquanto. 3. E é um prazo 200, razoável, né? Isso. Até você melhorar. Sim. E vou te devolver esses alimentos. Geralmente por quanto tempo? Depende, isso é muito individual. Sim. E depende do sintoma e depende da necessidade do paciente. Eu trato pacientes com patologias graves, não só pacientes com diabetes, tipo 1, tipo 2, mas eu tenho pacientes que têm agravos renal também, Sim. tenho pacientes de câncer, pacientes com doenças de fibromialgia, né, doenças inflamatórias intestinais, então cada paciente vai ter uma resposta por um tempo. Claro. Então a gente precisa tratar a causa do paciente e não consequência. Sim. Olha, eu vou passar aqui um suplemento simplesmente que vai melhorar isso aqui. Ou esse remedinho aqui que vai solucionar o problema. Não é assim que funciona. Mas vamos tentar entender qual é a causa e o que está levando isso. Hoje eu atendi uma paciente, uma gestante. Sim. E eu já tinha visto no exame, eu disse, olha, quando você for ao obstetra, veja que sua hemoglobina está muito baixa. Você tem uma anemia aqui, que muitas vezes é normal que aconteça, mas não é para acontecer, principalmente com a gestante. Sim, sim. E hoje, eu conversando com ela, ela fazendo o plano alimentar dela, eu disse, como é que tá a noite mesmo? De noite eu tomando um suquinho e às vezes eu como um biscoito. Eu disse, como? Tudo que você tá me mandando lindo até a hora do almoço. Sim. Mas às vezes eu não fico com fome, eu chego muito cansada.
Eu disse, não, por favor. É por isso que você está acordando de manhã e fica enjoada. Sim. E aí tá tomando, todos os dias ela tem que tomar Dramin. Não é saudável até Pois pela ela constituição dela. Ela acorda, não tem energia nem para levantar da cama. E aí já faz o processo de hipoglicemia. E já vem o enjoo e fica nesse ciclo. E aí ela entendeu que ela precisa ter as refeições... Né, muito bem consolidadas, né? E balanceadas para o caso dela. Sim. Né? E aí ela disse, não, vou fazer a partir de agora. Aí eu disse, ainda dá tempo. Sim. Né? Então, isso é muito individual. Então, cada paciente está vivendo uma experiência e tem hábitos. Sim. E para os pacientes que vivem em família, né? Sim. É mais difícil, porque às vezes é só ele que vai. Eu sofro isso lá em casa. E aí chega... Tem o esposo, né? A esposa, tem filhos que têm hábitos diferentes. Sim. E o dizer o não é muito difícil. É muito difícil. E isso é uma das queixas que o paciente traz também, de dificuldade. Aí ele diz, poxa, mas eu tenho um funcionário, eu tenho quem faça, mas a minha funcionária faz a comida da casa. E a comida da casa ninguém quer tirar, né, os processados que coloca, por exemplo, no feijão. Sim. Que é muito comum, né? Que é muito comum, né? Principalmente aqui na Bahia, né? Sim. O hábito disso. E aí, muitas vezes, eu faço o convite para tentar fazer essas mudanças em casa. Então, tudo isso não vai acontecer, Jada, em uma consulta. Sim. Em um mês. Então, as pessoas, elas precisam ter um pouco de paciência com o processo, que é um processo de mudança de vida. E isso é uma percepção minha... Tem que acreditar no processo. Tem que acreditar. Tem que acreditar no processo. Por mais que seja batido e clichê, é importante dar crédito, porque o resultado ele vem médio prazo. É a mesma vivência que a gente tem no consultório. Não dá pra gente reformular décadas de ansiedade, de pânico, de depressão, de tristeza, de melancolia, de delírio, de alucinação em 2 meses ou 3 ou 6 meses. Não. Por vezes, eu vou precisar de um período mais alongado ou talvez durante um período muito maior. Mas, doutor, vou ficar refém desse remédio a vida toda? A gente tem grande possibilidade de não, mas tem uma porcentagem que sim. Por quê? Porque toda doença vai exigir da gente uma porcentagem de pessoas em agravo. Exatamente. Assim como provavelmente a nutrição também vivencia. Porque aí o plano alimentar pode reestruturar, pode mudar e pode ser mais prazeroso do ponto de vista do consumo diário. O que você daria de dica pra gente aí, pra essa rotina que vem de Natal e Réveillon? Que é uma pergunta que você recebe todo dia. Não, essa semana as gravações todas foram com esse tema. Claro. E o que eu digo sempre, né, para as pessoas? Um dos momentos mais bonitos, né, que pode acontecer, esse final de ano, a festa de Natal, independente de ser uma festa, né, cristã, né, que surgiu com esse propósito, mas é uma festa onde a gente agrega, né, pessoas, familiares, amigos, muitos vêm. Sim. Outros vão, né? Mas sempre com esse intuito de estarem juntos. E que vai ter o quê? Uma mesa bem farta, né? Farta, ampla. E que eu acho maravilhoso que isso aconteça. Por quê? Porque é o momento onde a gente vai fazer sempre aquele prato. Sim. Né? Olha o prato que a tia faz, ou que alguém vai trazer, ou que a mãe faz, ou que a avó deixou aquela receita. Sim. Então, aquele momento é um momento onde a gente não só celebra, mas onde a gente comemora mesmo o fato de estar juntos. Eu acho muito humano, né, essa memória de estar humano. Por mais simples que seja qualquer reunião dessa de família, é muito bacana que aconteça. É para aproveitar. É isso que eu digo para o paciente. Né? Pode aproveitar. Dessa vez pode, né? Pode aproveitar. Sim. Eu acho que deve aproveitar, porque não é todo dia que isso vai acontecer. Vai acontecer naquele momento. Sim. Né? E o que está envolvido são momentos muito significativos. Sim. Né? Então, tem que viver aquilo ali. Agora, podemos fazer uma mesa mais... Não vou dizer light, porque light não é uma palavra que eu gosto muito, não. Light me lembra coisa de doença. E parece sempre uma coisa sem gosto. Sem gosto. Sem uma sensação sensorial de prazer. Eu tô comendo que é o jeito. Mas vamos aproveitar, em vez de usar os processados, aqueles alimentos que vêm, né, apresuntados, que não são saudáveis, né, vamos usar as proteínas, vamos fazer os assados. Sim.
né? Vamos enfeitar isso. Nós temos a possibilidade de fazer ceias tropical. Essa época é uma época maravilhosa, porque tá muitos alimentos, né? Sim. Sendo vendidos. E a gente, às vezes, copia o cardápio, não só a decoração, como Sim. o cardápio de lá de fora. É. Então, a gente acaba Incorporando, né, isso. importando alimentos que estão muito caros. Então, vamos usar as nossas frutas que nós temos aqui, como Que são manga, tão caras lá fora. que são caras lá fora. Então, a gente pode fazer preparações, usar peixe, e podemos colocar um bom molho de maracujá e fazer um prato bacana Sim. e saudável. Sim. Não é? E saboroso. Fazer um bom arroz para acompanhar, mas um arroz com brócolis, cenoura, aqueles confeitadinhos mesmo, sim. com que legumes. trazem cor, que é bem alusivo do Exato. momento. E na mesa nossa, do brasileiro, sempre tem a maionese, todo mundo pergunta, né? Sim, sim. E a maionese? E aí, pode, não pode? Por que não fazer um creme, de repente, com uma ricota? Sim. Né? Um creme de leite, de repente a gente fazer uma boa preparação. Mas pode, pessoal. Eu acho que é bacana a gente comemorar e celebrar. Né? Sem dúvidas. E beber, pode? Não vamos nos embriagar, não é? Porque Claro, eu acho que não tem claro. graça nenhuma Né? o dia seguinte, porque a gente tem que lembrar que Natal a gente comemora na véspera e no dia seguinte, que é o dia de Natal. Sim. E a gente acaba, né, comendo os Sim. alimentos que foram né, da servidos ceia. na ceia. Sim. Isso acontece. Sim. E isso é bacana, né? Porque esse partilhar Sim. né, desse alimento. Então, vamos buscar alimentos mais saborosos, né? Sim. Tem outra pergunta muito boa. Essa questão de plano alimentar e tudo, isso é caro? Depende. Sim. Depende. O alimento você pode encontrar para diversos bolsos, né? Sim. Então, hoje, se eu tenho um paciente que ele não tem um poder aquisitivo muito grande, eu posso adaptar, por exemplo, os alimentos que eu falei aqui do salmão, né? Sim. Um alimento rico em fonte de ômega. Eu posso usar um outro peixe, a sardinha, por exemplo, Sim. que é muito mais em conta e é tão bom quanto. Sim. Traz o que o que é necessário, né? Isso, o que é necessário. Então, adaptar o cardápio à realidade de cada pessoa também faz parte da nutrição integrativa. Porque eu não posso simplesmente ficar passando salmão, né, ou bacalhau, ou alcaparras Sim. para um paciente que precisa comer bem. Sim. Então, a orientação é buscar sempre as bancas de frutas e legumes que em todo bairro tem. Isso é verdade. Ou frutas orgânicas, in natura, principalmente, eu falo muito para a população do interior do estado. Sim. E que tem muitos pequenos produtores locais. Que ajuda mutuamente, né? A gente que está ali Muito. consumindo e o vendedor e o agricultor familiar. Exatamente. Então, a gente pode consumir muitos alimentos que são bons nutricionalmente e que são bons para fazer o nosso corpo funcionar e que não são caros. Sim. A gente não precisa usar caviar, Sim, né, claro. para poder, né, ter uma saúde melhor. Pelo contrário, né? A gente consegue Pois né, a com gente preparações consegue mais isso baratas. com preparações, desde que a gente use os alimentos mais frescos possíveis, né? Recentemente eu fui ao mercado e eu estava fazendo essa análise, eu vinha conversar contigo. O ultraprocessado está caríssimo. Então, não é mais tão caro se alimentar de forma saudável. Pelo contrário. Até num bate-papo nosso anterior, a gente falou, o alimento da feira é mais barato. Mais barato. Muito mais em conta. O processado industrial tem imposto por trás, Sim, sim. tem a parte toda da logística, tem a embalagem do produto, tem uma série de coisas para montar aquilo ali e entregar. Para deixar, de certa forma, até vendável. Isso. Para que a gente possa consumir. Então, o processado, o ultraprocessado, muitas vezes tem até um valor maior. O que você enxerga do ponto de vista para você no futuro? Onde é que você quer estar? Eu sempre faço essa pergunta. Você faz, eu tô surpresa, mas eu sei onde eu quero estar. E aí? Dá para dividir com a gente? Isso, com certeza. Sim. Eu quero estar como Nelciene, hoje eu sei quem eu sou, Sim. mas de uma forma muito saudável. Eu passei por processos, né, de me conhecer. Sim. E a nutrição me traz hoje essa sensação de estar viva. E a sensação de estar viva é estar saudável. Então, hoje, eu trato as minhas questões com atividade física, com uma boa alimentação, com uma boa qualidade de sono. Eu costumo cultivar boas relações. Sim. Né, porque isso também faz parte. Então, eu quero estar assim, com suavidade na vida. Que bom. Né? Que Puxo bom. sempre isso. Obrigado mais uma vez. Eu queria agradecer de novo pelo nosso papo. Acho que dava para ficar aqui 2-3 horas, sem sombra de dúvida. Conversa leve, muito positiva. Acho que sim, gostei muito. E deixando claro para as pessoas que o hábito de se alimentar, ele é vital, mas ele pode ser, além de tudo, prazeroso e saudável. Não é necessário que a gente
se esquive de um consumo alimentar positivo, buscando algo dietético ou rigoroso ou restritivo. Pelo contrário. Com certeza. Então, eu vou pedir de novo, pessoal, para a gente seguir, curtir, compartilhar, encaminhar para quem a gente gosta. Mente Aberta, podcast com a gente, com o Dr. Jader Ferraz. Tem sido um projeto maravilhoso. A gente tem recebido pessoas cada vez mais importantes que a gente confia no trabalho. E é muito importante que a gente tenha esse momento de dividir. Então, eu queria agradecer de novo, Nelciene, a sua presença, dizer que foi muito bom, muito oportuno. A nutrição é algo que mexeu muito comigo. Eu já usei uma série de outras estruturas de planos alimentares, mas essa de entender que a gente precisa consumir um alimento não só para a gente comer, mas como um combustível, mas um alimento pleno. É um momento prazeroso, é um momento positivo, é um momento afetuoso. Mudou muito a minha relação com o alimento. Exatamente. E saber que alguém se propõe a ter esse tipo de trabalho, que cada vez a gente percebe que é muito positivo, infelizmente é raro, tem pouca gente fazendo, mas está crescendo a passos lentos, nos enche de muito orgulho. Sim. Porque a gente precisa de mais pessoas se dedicando para esse fator nutricional positivo. A dieta não precisa ser chamada de dieta. A gente pode chamar de outra coisa. Exato. A gente pode entregar para o paciente, para quem nos procura, um hábito de vida e não simplesmente algo restritivo. Exatamente. Onde é que a gente te encontra? Já te interrompendo. Me fala suas redes aí para o pessoal te encontrar. Nelciene, pessoal, foi uma das colegas que me impulsionou a ter isso aqui também. Ela não sabe disso, mas eu quero dividir ao vivo contigo. Jader, você tem que ter rede social. Não pode você ficar fora disso, você está longe desse negócio, você fala bem, é comunicativo. Então, obrigado também por esse empurrão, porque era uma crença limitante nossa. E você também tem um pedacinho positivo somando nisso aí. Obrigado. Onde é que a gente te encontra? Que bom, fico muito feliz de ouvir isso. E então, as redes sociais me encontram no Instagram, Sim. Nel S. Borges, né? Nel com L. Eu também sou apresentadora, né? De um programa de rádio. Isso. Então, podem escutar. O Vida Ativa fica... eu apresento toda terça-feira, Jader. Jader já esteve comigo lá, Sim. sendo entrevistado. É um programa onde a gente traz exatamente dicas. Eu levo sempre bons profissionais para falar de saúde como um todo. O Vida Ativa eu apresento todas as terças-feiras, às 7h30 da manhã. Sim. Na Mix FM 104.3. Ótimo. É um bom horário, né? Para que a gente possa estar ali. Sim, tá todo mundo transitando integrando, dentro do trabalho. Exatamente. E é um momento que as pessoas podem tirar para ouvir boas informações. Isso. Atendo também numa clínica que é a Áurea Dermatologia, que é uma clínica onde eu cuido toda a parte também de não só emagrecimento, mas de saúde como um todo. Sim. Das pessoas que estão buscando estarem melhores, né? Sim. E eu gostaria também de agradecer essa oportunidade, dizer para as pessoas, Jada, que a gente precisa ser um pouco mais generoso, né? Sim, sem a gente dúvidas. precisa ser muito generoso. Sim. Com a gente mesmo. É. E a gente acaba não fazendo isso. Então, a gente tem sempre paciência com as pessoas, muitas vezes não tem. A gente tem aquele imediatismo, mas a gente esquece de ter isso com a gente. Então, vamos ser um pouco mais amorosos, Sim, né, sim. com o nosso processo. Mais paciente consigo mesmo, eu Consigo concordo mesmo. plenamente. Não é? E é um exercício diário isso, inclusive. Exatamente, um exercício diário. Sim. E que a gente precisa escutar mais, né, o que o corpo está falando e pedindo. E buscar ajuda quando necessário. Ajuda quando necessário. Não só médica. E saber pedir ajuda, porque muitas vezes a pessoa está precisando de ajuda e não sabe como pedir. Isso. E cada vez mais a ferramenta médica tem sido adjuvante, tem sido parceiro. Então, a medicina que eu vivenciei em formação foi justamente já com esse norteamento. Professores dos professores eram mais ortodoxos, mais centralizadores. A saúde, quem cuida é o médico. Isso mudou, graças a Deus, a passos largos. E hoje a saúde é cuidado por todos. O paciente não é só meu, é nosso. Isso. Então, se eu não consigo melhorar a vida alimentar dele, eu não vou ter ele para mim. Com certeza. Se eu não melhoro a parte psicológica, psíquica, mental, emocional, ele não vai poder se alimentar bem. Então é uma troca, com certeza. É tão gratificante quando a gente Isso. percebe isso, né? Sim. Que a gente conseguiu dar a mão para a Sim. pessoa e que a pessoa segurou a mão. Sim, sem dúvidas. É muito feliz. É isso mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, curte, compartilha, comenta, encaminha para todo mundo. Vamos em frente mais uma vez. Muito obrigado, Nelciene. Eu que agradeço. Nada.